Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Cecília Meirelles. Olá, pessoal. Tudo bem? Na aula de hoje a gente vai tratar sobre o período joanino e o processo de independência do Brasil. Mas antes eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa história de processo. Normalmente, os alunos tendem a estudar história tentando saber fatos isolados, decorando nomes de personalidades importantes e principalmente datas. Isso não é importante, pessoal. O importante em história, e é exatamente aquilo que vai fazer com que vocês comecem a compreender a história em si, é vocês tentarem enxergar ela como um processo, como algo mais aberto, buscando fatos que estejam relacionados entre si. Por exemplo, o que na Europa, no século XIX, vai estar acontecendo que vai influenciar no Brasil? Isso, pessoal, então, vai acabar fazendo com que vocês consigam fugir da decoreba. É nesse sentido que a gente deve buscar entender a independência do Brasil, através de um processo. E esse processo começou com a vinda da família real para o país em 1808. Mas para entender os motivos que levaram Dom João VI e toda a corte portuguesa a virem para o Brasil, a gente também vai ter que dar uma olhadinha no que está acontecendo na Europa no período. Estamos vivendo o famoso período napoleônico, quando Napoleão Bonaparte estava governando a França. Nesse período, Napoleão vai começar a fazer um processo de expansão, invadindo uma série de países na Europa. Com isso, ele vai acabar entrando em guerra diretamente com a Inglaterra, porque Napoleão estava tomando posse de territórios que os ingleses tinham fortes relações comerciais. Nessa disputa, Napoleão vai acabar decretando o famoso bloqueio continental. Isso seria um decreto que proibiria qualquer nação de comercializar com a Inglaterra. Se alguma potência fizesse comércio com os ingleses, Napoleão invadiria e tiraria aquele rei do poder. Mas não vamos esquecer, pessoal, que Portugal tinha uma relação já de séculos de forte dependência econômica com a Inglaterra. Lembram lá, desde o Tratado de Mito, que aconteceu no final do processo das invasões holandesas dentro do Brasil, Portugal cada vez mais foi desenvolvendo uma dívida crescente com a Inglaterra. Dessa forma, então, vai ficar muito complicado para que Dom João VI, que era o regente de Portugal no período, cumprisse o bloqueio continental que tinha sido decretado por Napoleão. Dom João tenta se manter em cima do muro por um período, tenta manter relações com a Inglaterra e, ao mesmo tempo, sem se definir com a França se iria cumprir o bloqueio continental, mas vai chegar um momento que ele vai ter que tomar uma decisão. E, óbvio, então, a decisão vai ter que ser pela Inglaterra devido a essa dependência de séculos que Portugal tinha com esse país. No momento que o Dom João VI rompe com o bloqueio continental que havia sido decretado por Napoleão, Napoleão vai invadir Portugal e a família real vai ter que fugir. E foi exatamente isso que aconteceu, pessoal. Existem sátiras contando que foi algo muito engraçado que teria acontecido, engraçado pra gente, é claro, que teria acontecido, porque foi bastante conturbada essa saída da família real. Teria sido em apenas 3 dias que tudo se montou. Foram vendidos bilhetes para ter acesso aos navios que viriam para o Brasil. E muitos nobres acabaram não conseguindo comprar e na hora de partir foi uma confusão geral. Nobres se tocando ao mar, muita gente inclusive se matando. Um filme que mostra de forma bastante interessante a saída da família real e a chegada dessa corte ao Brasil é o filme Carlota Joaquina. Vamos ver um trechinho já nessa chegada da corte no Rio de Janeiro. Carlotta detested the country the moment she set foot on it. Maybe because she didn't like black people. Don João, on the other hand, seemed intrigued by the racial mixture that he found there. But as she wouldn't stay in Bahia, they sailed straight to Rio de Janeiro, where people were anxiously waiting for them.
The Indians were waiting for them? Many Indians, many Europeans, lots of Africans, some Chinese, and probably even 2 or 3 Scots. Pois é, pessoal. Dizem que foi realmente bastante complicada a vinda da família real para o Brasil. O navio, inclusive, onde estava Dom João VI, chegou a se perder e teve que passar alguns meses em Salvador antes de conseguir chegar ao Rio de Janeiro efetivamente. Tem uma outra historinha que vai nos contar que teve um surto de piolho durante a viagem nos navios da nobreza, sendo que todos já chegaram ao Rio de Janeiro com a cabeça raspada. Mas, enfim, quando Dom João VI chegou ao Rio de Janeiro, ele vai começar a decretar uma série de novas medidas que nós podemos considerar como liberais. Essas medidas são importantes para a gente, inclusive porque alguns historiadores interpretam, já aí em 1808, com essas novas atitudes de Dom João no Brasil, que teria acontecido a independência do país. Mas isso não é oficialmente aceito, é apenas uma interpretação que alguns historiadores fazem sobre o processo. Nós, então, vamos trabalhar com essa ideia mais aberta de contexto histórico. Para a gente, vai ser com essas medidas de Dom João VI que vai começar o processo de independência do Brasil, fazendo com que lá em 1822 seja então possível que Dom Pedro I decrete a independência do país. A primeira medida que Dom João VI tomou, ainda no ano em que ele chega, que é 1808, será a abertura dos portos às nações amigas. Isso significa que, a partir daquele momento, qualquer país aliado a Portugal poderia fazer comércio com o Brasil. Isso é extremamente importante, gente, porque foi aí que se rompeu com a estrutura, com a principal base do sistema colonial, que é o Pacto Colonial. Durante séculos, o Brasil só pôde comercializar com Portugal. Isso fazia parte de toda a estrutura de uma colônia de exploração. Mas agora, com essa nova atitude de Dom João VI, o Brasil pode comercializar com qualquer nação amiga. Na verdade, a principal beneficiada com isso vai ser a Inglaterra, prejudicando fortemente a elite portuguesa. Outro tratado importante, gente, que foi feito por Dom João VI, vai ser o Alvará de 1º de abril. Com esse, Dom João estava revogando o último tratado feito por sua mãe, Dona Maria, também chamada de a Louca, em 1785. Através do Alvará 1º de abril, era permitido que a colônia, o Brasil, produzisse manufaturados. Mas, na verdade, não vai produzir maiores efeitos esse alvará, porque vamos lembrar que o Brasil ainda vivia um período de escravidão, ou seja, o mercado interno já é reduzido. E ainda a forte concorrência com os produtos ingleses também não vão favorecer essa produção de manufaturados internos. Mas o outro tratado, os tratados de navegação e comércio, esses sim acabaram trazendo maiores consequências para a história econômica do país. Através desse tratado, novas taxas alfandegárias foram colocadas por Dom João VI nos portos brasileiros. Só que foram feitas, gente, de uma forma um tanto polêmica na época. Para vocês terem uma ideia, a Inglaterra iria pagar menos imposto para colocar seus produtos à venda no Brasil do que o próprio Portugal. Imaginem a consequência, o reflexo que isso acabou causando na elite comercial portuguesa. Vejam que todas essas medidas liberais que Dom João VI está fazendo dentro do Brasil beneficia principalmente a Inglaterra e parte da elite brasileira. Mas a elite portuguesa não está gostando nada disso. A política externa e inovações de Dom João VI nesse período também vão ser bastante importantes, pessoal. Por exemplo, Dom João VI vai acabar invadindo a Guiana Francesa.
Isso numa questão direta de luta contra a França. Mas outra questão que foi feita foi a invasão da província de Cisplatina, onde hoje fica o atual Uruguai. Dom João VI, com essas duas invasões, na verdade, o que ele estava tentando fazer era expandir ainda mais o território brasileiro. Mas novas instituições também foram criadas nesse período por Dom João VI. Uma das principais seria o Banco do Brasil, esse mesmo que existe até hoje, teve um de seus momentos iniciais já no governo de Dom João VI. Essa instituição, gente, teria sido criada para cobrir os déficits do governo e seria suprida através de novos impostos. Dom João VI vai dar a desculpa para a criação do Banco do Brasil, dizendo que seria um setor responsável para dar créditos para novos produtores. Outra medida importante, gente, vai ser a legalização da imprensa. Até 1808, vejam bem, até Dom João VI chegar no Brasil, não existia imprensa oficial aqui dentro. Na verdade, considera-se que Dom João VI teria colocado o primeiro jornal dentro do Brasil, que seria a Gazeta do Rio de Janeiro. Mas já há algum tempo, pessoal, já vinha sendo feito o jornal Correio Brasiliense por Hipólito José da Costa. Só que como era ilegal a imprensa no Brasil, Hipólito imprimia esse jornal na Inglaterra e mandava para o país. Dom João VI também vai criar a Biblioteca Nacional. Essa, num primeiro momento, teria sido feita com os próprios livros da corte portuguesa que estava aqui no Brasil. Hoje, a Biblioteca Nacional é uma das instituições culturais mais importantes para o nosso país. Um trabalho belíssimo é feito na biblioteca através da preservação e do arquivamento de muitos documentos da história do nosso país. Será também no governo de Dom João VI que o Brasil vai ser elevado à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. Mas para que a gente entenda como que isso aconteceu, novamente temos que nos remeter à história europeia. Estamos em 1815 e o que está acontecendo na Europa nesse momento é a derrota de Napoleão Bonaparte. Finalmente, a Tríplice Aliança, formada por Áustria, Rússia e Prússia, aliada à Inglaterra, consegue derrotar Napoleão. As motivações desses países eram bastante nítidas. A Tríplice Aliança queria a manutenção do sistema absolutista na Europa e a Inglaterra, sua motivação maior, sem dúvida alguma, era a questão comercial. Dessa forma, eles vão conseguir, então, derrotar Napoleão, só que novas medidas vão ter que ser tomadas, porque como ficaria agora essa Europa sem esse imperador? Por isso foi feito o famoso Congresso de Viena. Através desse congresso, se estruturou novamente a Europa após o período napoleônico. Esse congresso foi feito, pessoal, através de dois princípios. O primeiro deles é o princípio da legitimidade. Mas o que seria isso? Seria a volta dos monarcas derrubados no período de Napoleão Bonaparte. O segundo princípio seria o do equilíbrio europeu. Esse é mais importante ainda para a história brasileira, pessoal, porque segundo esse princípio, o território europeu deveria ser repartilhado com as potências vencedoras da Guerra de Napoleão. Ou seja, os monarcas que não estivessem no seu território, que tivessem perdido esse território para Napoleão, perderiam definitivamente essa terra para as potências vencedoras. Onde estava Dom João VI, gente? No Brasil, ou seja, fora do território português. Estaria correndo risco, então, de perder o território por causa do princípio do equilíbrio europeu. Vai ser aí que Dom João VI vai acabar encontrando a possibilidade de não perder o território e, ao mesmo tempo, não ter que voltar para Portugal através da elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Agora, definitivamente, o Brasil perdia o status legal de colônia. O Brasil passa a ser um Reino Unido de Portugal, ou seja, tanto faz Dom João VI estar em território brasileiro quanto estar em território português. Faria tudo parte da mesma coroa. Esse fato acabará sendo a gota d'água para a elite portuguesa.
Desde que Dom João VI veio para o Brasil, pessoal, essa elite veio perdendo cada vez mais benefícios em relação ao Brasil. Agora, definitivamente, ela perdia a colônia brasileira enquanto tal. Por isso, em 1820 vai acabar estourando em Portugal a famosa Revolução do Porto. Porto é uma cidade importante na época, situada em Portugal, onde a elite, os comerciantes e a nobreza vão acabar articulando uma revolta. Essa revolta tinha por base o planejamento da mudança da monarquia portuguesa. Eles pretendiam instaurar um governo monárquico, sim, mas parlamentar. Ou seja, eles estavam pretendendo limitar os poderes de Dom João VI. Por isso, foi criada as famosas cortes portuguesas, o parlamento português, que começou a articular toda a revolta. Outra medida, além de uma monarquia parlamentar que estava sendo proposta pelas cortes, seria também a recolonização do Brasil. Ou seja, eles queriam acabar com essa história do país ser Reino Unido de Portugal e voltar todos aqueles benefícios de séculos antes que eles tinham através do sistema colonial. Essa revolução foi bastante forte, Dom João VI vai ter que acabar voltando a Portugal, mas ele vai deixar estrategicamente o seu filho, Dom Pedro, no governo do Brasil. Foi dado então, gente, o primeiro passo para a independência do nosso país. Por falar nisso, vamos ver agora o que as pessoas sabem sobre a independência? Oi, deixa eu fazer uma pergunta para vocês bem rápida. Não? Tá, obrigado. Não precisa correr. Oi, posso fazer uma pergunta bem rápida, 30 segundos. Não é política e não é TV aberta. Valeu. O que é que vocês podem me falar? O que é que vocês sabem sobre a independência do Brasil? Eu sei. A independência do Brasil, praticamente, ela se deu com a vinda de Dom João VI ao Brasil em 1108, né? Eu não lembro nada. Deixa eu dar uma fila pra vocês. Dom João VI foi para Portugal e deixou aqui Dom Pedro I. Foi o primeiro grande passo para a independência do Brasil. Acho que a independência do Brasil até hoje nunca ocorreu, porque a gente é praticamente subordinado ao ALCA, FMI, toda essa dívida externa, né, que a gente tem, na verdade. Mas já que você não tem nada para falar sobre isso, você acha que o Brasil ele é um país independente? Será que nós somos independentes? Acho que não. Depende de muitos outros, né? Pois é, não sei realmente dizer. Não. Bom, gente, alguns fatos vão acabar provocando, então, a ruptura definitiva do Brasil com Portugal. São fatos que vão acontecer em momentos diferentes, mas que vão ajudar a gente a compreender um pouco melhor como que aconteceu a independência do Brasil. O primeiro deles seria o famoso Dia do Fico, onde as cortes portuguesas, ou seja, o parlamento que se formou depois da Revolução do Porto, teriam exigido o retorno de Dom Pedro I a Portugal. Eles já estavam percebendo, na verdade, que Dom Pedro I aqui no Brasil estaria com uma certa autonomia que para eles não representaria interesse. Dom Pedro I, mediante essa exigência do Porto, vai se negar e vai permanecer no Brasil. Esse foi consagrado como o famoso Dia do Fico. Outro fato importante para essa ruptura do Brasil com Portugal vai ser o Cumpra-se. Através desse, Dom Pedro I decretou que qualquer medida mandada pelas cortes portuguesas ao Brasil só seriam cumpridas se ele autorizasse, se ele desse o Cumpra-se para aquelas medidas. Através desse ato, gente, Dom Pedro I estava decretando a soberania nacional ao Brasil. Com isso, então, estava tudo pronto para que Dom Pedro I decretasse a independência do país. Esse fato é consagrado pela história brasileira através do famoso Grito do Ipiranga, onde às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo, durante uma viagem de Dom Pedro I, ele teria recebido uma carta de um ministro seu, José Bonifácio, aconselhando que ele fizesse a independência. Existe um importante quadro pintado por Pedro Américo que relata esse momento da independência brasileira. Como a gente pode perceber, esse quadro ele vai ter questões bastante ideológicas presentes.
Como, por exemplo, na parte mais superior do quadro, a gente percebe as tropas brasileiras na frente sendo guiadas por Dom Pedro I em um ato de comemoração à independência. Num plano inferior ao quadro, estariam colocadas as tropas portuguesas como que recuando, com medo, inclusive, da elite brasileira que estava fazendo a independência. Mas na questão ideológica, o mais interessante desse quadro é vocês observarem a participação de um personagem do povo que estaria colocado num plano mais à esquerda da tela. Essa personagem estaria simplesmente olhando para a independência do Brasil como se observando apenas, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Pedro Américo, a fazer essa tela, que na verdade hoje ocupa quase uma parede inteira do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, ele estava colocando de forma bastante ideológica a forma como foi feita a independência do Brasil. Pela análise desse quadro, podemos perceber que, de uma forma tradicional, a independência do Brasil foi feita apenas pela elite brasileira, com participação de Dom Pedro I, sem resistência dos portugueses e sem participação absolutamente nenhuma da população brasileira nesse processo. Na verdade, gente, não foi bem isso que aconteceu. Tanto as tropas portuguesas quanto até a população do país vão acabar tendo participação no processo. No Pará, na Bahia, em algumas outras regiões, nós vamos inclusive ter movimentos armados de resistência contra a separação do Brasil em relação a Portugal. Mas, de forma geral, a elite brasileira e principalmente a elite do Rio de Janeiro apoiou a independência. Isso porque, óbvio, ela estava sendo beneficiada com a separação de Portugal. Esse fato vai ser importantíssimo para que a gente consiga compreender melhor, pessoal, o período posterior que vai começar agora, logo com a independência do Brasil, que nós, dentro da história, nomeamos de Primeiro Império. A participação dessa elite brasileira durante o primeiro reinado, ela é fundamental para que se compreenda os próximos episódios da história do país. Mas, ao contrário do que normalmente a gente possa pensar, gente, a independência do Brasil não significou, em hipótese alguma, ruptura total com Portugal. Não vamos esquecer que continuou sob o comando do país um Bragança, Dom Pedro I. Isso é bastante perceptível se nós pegarmos alguns símbolos usados na época, como, por exemplo, a bandeira nacional. Você sempre aprendeu que as cores brasileiras, as cores da bandeira nacional, significariam o verde, a mata, as florestas, e o amarelo, as riquezas, o ouro do país, não é isso? Na verdade, não é bem isso o significado da escolha dessas cores, gente. Elas representariam, na verdade, as casas de Orleans e Bragança, que seriam as dinastias que continuariam no poder aqui no Brasil. Representando, então, como o Brasil continuaria interligado a Portugal, mesmo depois dessa ruptura oficial que foi dada com a independência. Outra forma que a gente pode perceber é o hino do Brasil. A letra do hino foi colocada anos depois da independência. Na verdade, no momento da independência, só existia a música. E essa foi feita por um português. O Brasil fez a independência, era necessário, então, que outras potências reconhecessem isso, porque senão de nada valeria. Dessa forma, uma série de potências acabaram fazendo tratados com o Brasil, ganhando benefícios também com isso, para reconhecer a nossa independência. A primeira nação que fez isso foram os Estados Unidos, porque estavam envolvidos com a famosa doutrina Monroe, que era orientada pela história de América para os americanos. Ou seja, se pretendia que as nações na América Latina acabassem fazendo a independência. Logo depois, também a Inglaterra acabou reconhecendo a independência do Brasil. Mas, nesse caso, foi um pouco mais difícil, porque aconteceram uma série de exigências por parte dos ingleses, como, por exemplo, que o Brasil se comprometesse em acabar já em 1822 com o tráfico negreiro.
Com Portugal também o Tratado de Independência, que acabou recebendo o nome de Tratado de Paz e Amizade, foi um tanto complicado. Portugal exigiu uma indenização por parte do Brasil, que foi paga essa indenização, e sabem como? Pegando empréstimo com os ingleses. Vejam que engraçado. O Brasil pega empréstimo com a Inglaterra para pagar Portugal. Paga Portugal, só que essa vai pagar suas dívidas com a Inglaterra. Mas, enfim, Portugal reconhece e, além da indenização, vai exigir também que Dom João VI receba o título de imperador honorário do Brasil. Outras potências vão acabar exigindo, para reconhecer a independência do Brasil, uma diminuição na alfândega brasileira. Lembram que isso já havia sido feito lá por Dom João VI, logo que ele vem para o país? Pois é, novamente essa alfândega vai ter um valor reduzido para 15% e não mais como era antes, um valor de 24%, para que outras potências coloquem seus produtos à venda aqui no território brasileiro. Bem, gente, vamos agora dar uma olhadinha nas nossas dicas de estudos para a aula de hoje? Bem, gente, a minha dica de estudos para a aula de hoje é vocês assistirem ao filme Carlota Joaquina, de direção de Carla Camurati. Só que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque esse filme foi feito através de uma sátira à família real portuguesa. Na verdade, Dom João VI não era aquela figura grotesca que aparece no filme, que passa o tempo inteiro comendo, ou Carlota Joaquina, que passa o tempo inteiro fazendo festas na corte portuguesa situada aqui no Brasil. Dom João VI vai ser, sim, gente, uma figura política bastante importante e bastante inteligente em suas artimanhas para o nosso processo histórico. Bem, gente, eu acho que é isso, então. Vamos ficando por aqui. Prazer estar mais uma vez com vocês e até a próxima. Na aula de hoje, estudamos o período joanino e processo de independência. Vimos a vinda da família real para o Brasil. A vinda da família real está diretamente relacionada com a guerra que estava acontecendo na Europa entre França e Inglaterra. Analisamos a política externa e as inovações de Dom João VI. Vimos como Dom João VI acaba expandindo o território brasileiro através da anexação da Guiana Francesa e da província de Cisplatina, atual Uruguai. Também inovações como o Banco do Brasil e a Biblioteca Nacional foram feitas no período. E falamos sobre a ruptura com Portugal. Vimos como foi importante a Revolução do Porto, acontecida em Portugal, para essa ruptura, e também alguns fatos dentro do Brasil, como o Dia do Fico e o famoso Grito do Ipiranga. Bons estudos! Olá, professor, tudo bem? O tema trabalhado na aula de hoje, eu acredito que seja bastante rico para a gente trabalhar um pouquinho com a questão da criticidade política dos nossos alunos. Num primeiro momento, a gente pode começar tentando desmistificar um pouco o caráter de herói que a historiografia mais tradicional vai trazer para dentro da escola durante décadas aqui no Brasil. Outra questão interessante de se trabalhar é com os próprios tratados de independência, onde a gente pode mostrar para o aluno que, ao mesmo tempo que o Brasil estava fazendo a independência em relação a Portugal, ele estava aumentando uma dependência com a Inglaterra. Dependência essa que vai durar praticamente até a Primeira Guerra Mundial.
Com isso, gente, eu acredito que nós estamos começando a dar subsídios para a construção de uma criticidade política maior dos nossos alunos.